Bom, caros amigos do arquivo, estou aqui com uma alegria, uma honra de convidar o meu amigo Reinaldo Maximiano, além do meu amigo, professor, historiador, pesquisador, um grande observador da história da televisão brasileira, ele da história de modo geral, um cara inteligente e um grande amigo. Então, é muito bacana receber você aqui, Reinaldo, falar de um assunto que é muito importante, principalmente do trabalho que a gente faz aqui que eu faço aqui no canal, de outros amigos que também fazem, que é televisão. Desafios para a preservação da memória. A gente vai falar disso, de outros assuntos que vier, e espero que todo mundo goste, porque é um assunto importante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Antes de tudo, Reinaldo, valeu, obrigado por ter aceito o convite e estar participando aqui dessas lives que a gente está fazendo aqui no canal. Obrigado. Ô, Fábio, eu que agradeço demais o convite, a oportunidade. Encontrar você é sempre uma satisfação. A gente conversa muito, né, pelo WhatsApp, né? Então, assim, e agora nesse período, dentro daqueles recursos que não são possíveis de comunicação. Eu admiro demais o seu trabalho, o canal, o acervo que você tem. Antes de te conhecer, é curioso, a gente ainda não se conhece pessoalmente. Tem umas coisas assim muito doidas, né? Mas já admirava isso, né? Já admirava bem antes, né, desse período todo. Porque creio que a gente se encontra naquilo que é mais nevrálgico, né? Naquilo que é mais complicado para a gente aqui no Brasil, quando se fala de televisão, que é a memória, né? Que é sempre um, um recurso, né? Como é que eu vou dizer? Um setor não muito valorizado, né? Nós não temos assim uma cultura da preservação da memória. Tentamos construir. Temos até, acho que temos. Nós temos aí uma cultura de tentativas de preservar a memória. Mas nós não temos uma política consistente de Estado, de nação, para preservar conteúdos culturais, né? Isso é sempre feito com muita luta, com pires na mão, aqui e ali, fechando parcerias, fechando acordos, fechando determinadas, né, projetos para pensar conservação de filmes, de rolos de filmes de cinema, de televisão. Então, quando você vê, por exemplo, o estado atual da Cinemateca, né, para um pesquisador, se você não tem acesso a acervo, você não tem pesquisa. Sabe? Então, não é apenas uma questão de guardar porque é importante. Não é só uma curadoria. E curadoria não é uma coisa pequena. Curadoria é uma coisa imensa. Importantíssima. Não se restringe a curadoria, mas ao acesso, porque a curadoria também tem que fazer isso, né? Garantir o acesso ao conhecimento. É preservar o conhecimento e garantir o acesso ao conhecimento. É a resposta que você dá à sociedade, né? De todas as ações e políticas de preservação do seu conhecimento armazenado em audiovisual, né? Como é o caso do Você falou Brasil até e no caso específico da Cinemateca Brasileira. Você falou da questão da pesquisa e tudo mais. A gente sabe que para ser professor no Brasil já é um desafio, né? Agora, para ser pesquisador no Brasil, e principalmente o trabalho da pesquisa da memória de televisão, é um desafio, né, Reinaldo? Eu queria que você falasse até as dificuldades que você encontra, como é que é para você, vamos supor, quer fazer uma pesquisa sobre uma novela. Como é que é essa pesquisa? Quais são os desafios que você encontra nessa pesquisa? Além dos desafios normais, assim, habituais de uma pesquisa, que é você estabelecer um problema, né, uma questão, um referencial teórico, né, fazer um marco teórico da sua pesquisa, o principal, eu também dou aula de pesquisa científica, né, na comunicação, oriento monografias, pesquisas no mestrado e tal, é a metodologia. Então, a metodologia é o aspecto que a gente tem que ter mais caro, mais precioso. A metodologia é a coisa mais, né, a coisa mais preciosa que a gente tem. E um item da metodologia diz respeito a condições reais de acesso. Então, assim, eu quero trabalhar, eu quero pesquisar telenovela. Tá, mas eu quero pesquisar aspectos de uma mudança na forma, na estrutura, na tessitura, na visualidade de uma telenovela dos anos 70, na Tupi.
Eu fui muito longe, fui para Tupi, fechou em 80. Mas se você quiser fazer, por exemplo, com a Manchete, que fechou em 90 e 97, 98, cadê esse acerto? Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer para esse aluno ou para essa aluna, eu quero analisar Corpo Santo da novela Manchete, da novela da Manchete, que trata de algumas questões envolvendo pornografia e algumas cenas de transição que mostram o lado B do cartão postal carioca, do Rio de Janeiro. Ok, beleza, é uma excelente pesquisa, dá uma excelente pesquisa. Quais as condições reais de acesso? Você tem gravado? Onde você vai conseguir esse material? Porque você não precisa fazer a pesquisa com a novela na íntegra, todos os 180 capítulos, mas você precisa dos 180 capítulos na mão, para poder escolher quais são os seus eventos, quais são as situações que você vai pôr em análise, né? Então, assim, quais as condições reais de acesso? O papel da Cinemateca hoje é fundamental, hoje e sempre, porque se eu quiser ter condições reais de acesso, se eu não tenho gravado, é a ela que eu vou recorrer. Porque, por exemplo, o acervo da Tupi, de telenovelas da Tupi, está lá, no banco de conteúdos culturais. No site, disponível em streaming. Eu posso entrar lá e gratuito. Não pago para ter acesso a esse conteúdo. Eu consigo ver. Se for uma novela da Globo, se você não tem gravado, você vai precisar do streaming da Globoplay para poder acessar esse conteúdo. Ainda assim, sob o risco de não saber se esse conteúdo vai ficar disponível até quando. Né? Ou então, conseguir alguma parceria, Globo Universidade, não sei o quê, para ter acesso ao arquivo lá em Jacarepaguá. Então, você ainda vai ter que incluir nos dados do seu projeto de pesquisa como é que você vai cuidar de traslado, ir lá. O que você vai trazer de material? Não pode tirar material de lá, você tem que fazer anotações. Com todos esses procedimentos. Então, quem se ocupa de pesquisa em televisão hoje tem que estar cercado desse tipo de cuidado. Porque tem que garantir as condições reais de acesso. No meu caso, especificamente, e acho que no seu também, a gente grava. Quando a gente foi criança e adolescente, a gente teve que babá eletrônica. E depois, poucos anos depois, né, além da babá eletrônica, um brinquedinho que foi a maravilha. Não estou falando do videogame, estou falando do videocassete. Né, que propicia ali, que é o Video Home System. O videocassete, ele salvou, querendo ou não, muito a memória da TV pela galera, não só eu, como tantas outras pessoas que gravaram e estão postando no YouTube, né? Então, o videocassete... Tem conteúdo que só essa galera tem. Tem conteúdo que só essa galera tem. Tem produto que só essa galera tem. Só eles que gravaram, ou trabalhavam nas emissoras e tiravam cópias. Ou passou na televisão e eles gravavam. O videocassete salvou a memória. E a pesquisa de muita gente por aí, inclusive a minha, que analisei 5 novelas do Benedito Rui Barbosa. E, assim, e a primeira delas era Pantanal na Manchete, que eu tinha gravado. Eu tinha um VHS. Imagina o estado daquilo, sabe? E é curioso, porque assim, era uma gravação que nem era da primeira exibição. Era de uma das reprises que a Manchete fez. Então, assim, além de ter tido a reprise do SBT, que aí, ok, agora temos uma cópia legal do conteúdo. Mas se você não tinha esse aparelho, como é que você... Isso é curioso, isso tem a ver com uma questão da memória. Porque, assim, não havia... Vamos lá. Quando tem um videotape no país, isso é a partir da metade da década de 60, se eu não estiver enganado. Me corrija se eu estiver enganado. Mas era na metade dos anos 60. O Brasil vivia numa ditadura. Mercado fechado. Esse produto é um produto importado. Ele tem que vir para cá. Portanto, ele não é cotação disso, mercado financeiro, mercado em dólar. Né? Então, assim, quanto custa para trazer esse tipo de mercadoria para cá? O que nós sabemos, muita realidade que ocorria nas emissoras, era de sobregravação. Você gravava um programa em cima do outro. Então, dentro das próprias emissoras, não havia ali uma preocupação da preservação do acervo. Havia preocupação da produção e exibição.
Isso colaborou durante muito tempo com uma perspectiva que até hoje existe no campo de estudos da televisão, de que a televisão é meio transmissivo. Que a televisão se restringe a um mero meio transmissivo. Né? Mais recentemente, nós temos uma série de pesquisadores, né, que vão dizer que não, a televisão não é um meio meramente transmissivo. A televisão é um meio dotado de estética e capaz de produzir arte. Né? Eu não estou sozinho quando falo isso. Eu falo isso citando Jeremy Butler, por exemplo, nos Estados Unidos. Kristen Thompson, também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Simone Rocha, na Universidade Federal de Minas Gerais, na comunicação. O Renato Pucci, da AMB Morumbi, aí em São Paulo. São pessoas preocupadas com a questão da televisão. Arlindo Machado já falou disso também. Então, assim, na qualidade da TV. Então, assim, televisão não é apenas um meio transmissivo. E quando nós chegamos numa questão de uma... sem ser que a gente pode falar de um vídeo on demand na época do videocassete, mas eu creio que sim, talvez até antes, que havia outros dispositivos, não foram popularizados. Mas você tem a possibilidade de preservação, você guarda. Então, por alguma razão, um grupo de pessoas nutria determinado afeto por produtos televisivos. E por nutrir determinado afeto por produtos televisivos, passou a gravar, a conservar aquilo. Ou porque, no meu caso, por exemplo, trabalhava e estudava, então não tinha tempo para assistir a novela das 8. Então programava o videocassete. Mas aí ficava com dó de apagar, comprava outra fita, gastava dinheiro da mesada, acabava com o dinheiro para comprar outra fita, para começar de novo. A molecada gravando no pior sistema de gravação possível. Não, e a molecada não faz ideia, né, Reinaldo, que era caro. Fita não era barato. Não era como você consegue comprar, não, era caro. Era um trambolho, né? A gente chama hoje em dia um trambolho. E era caro. Então, por exemplo, que nem o Reinaldo, a gente era um moleque, né? No meu caso, que nem ele, eu também eu gravava para poder ver depois, né? Dormia cedo, eu tinha escola. Ou também gravava porque a gente não tinha YouTube, nada, era um modo da gente pegar e rever de novo e tudo mais, né? E era muito caro, então muita coisa também que eu gravei sumiu porque eu tive que desgravar. Por quê? Não tinha grana, não tinha verba para comprar fita. Isso é grana, cara. Isso é grana. Então, assim, eu lembro de um estágio que eu fiz quando eu estava fazendo faculdade ainda. Eu ganhava um salário mínimo naquela época, era R$100. Faça as contas. Eu estou ali na virada de 90 para 2000. Né? Era caro, velho. Era muito caro comprar fita virgem, né? Para gravar. E pior, porque a gente tinha que fazer determinadas escolhas muito pragmáticas na hora de gravar. Porque você tinha que escolher o sistema de gravação. O que preservava uma melhor qualidade da imagem ou o que te economizava fita, mas detonava a qualidade da imagem. Tinha até um sistema meio mediano entre os dois. Acho que uma fita durava 2 horas. Você tinha um modo que dobrava isso. 2 horas. Você tinha um modo de gravação que te dava umas 6 horas de gravação. Acho que era o melhor, né? Em termos de economia, de tempo de material. E um que dava mais ou menos uns 4. Né? Então, assim, a gente gravava no modo de 6 horas. Era a forma de economizar a fita e gravar o máximo de conteúdo. Detonava a imagem. Aquela imagem lavada, detonava a imagem. Mesmo porque naquela época a gente não tinha a qualidade de transmissão como temos hoje. Então não era nada em HD. Você tinha, no máximo, era aquele cabo branco que a gente ligava na antena, na televisão, que dava uma imagenzinha ok. Não sei se você lembra disso. Não, eu tentava ajustar tudo na sintonia fina, que era um desespero, sintonia fina era um desespero. E isso que você falou do fantasma, né? Se você tem muitos vídeos no meu canal até que muita gente fala, tudo mais, eu até brinco, né? Para gravar melhor só se eu pegar o DeLorean e voltar no tempo e arranjar uma coisa. Agora não dá, porque era fantasma. A gravação em EP, que era de 6 horas, a imagem era detonada. Pensa bem,
gravação estendida já perdia a qualidade. E com Sim. o fantasma da antena, né, você não conseguia, então... Mas era o único jeito, né? Era a única forma da gente manter aquilo gravado, né? Era a única forma de ter aquilo gravado, era a única forma de você conseguir assistir depois. É por isso que eu falo, nós tínhamos decisões muito pragmáticas para fazer. Eu não estou em casa na hora que a novela das 8 passa. Eu quero ver a novela. Sabe? Eu quero ver a próxima vítima. Eu não estou em casa, eu estou na faculdade. Como é que eu faço? Gravava no videocassete, era a única maneira. E aí, você via um capítulo, via o outro, não sei o quê, você começava a ficar com dó de apagar. E aí alimentava, comprava mais fita. E se apertava para comprar mais fita. Mas tudo bem, morava em casa de pai e mãe, ainda conseguia, de fome não morria, né? Mas igual uma história que eu gosto de contar, o dia que a gente foi jogar fliperama no centro de Belo Horizonte e gastamos o dinheiro do busão. 4 quilômetros a pé para voltar para casa. Porque torrou o dinheiro do busão. A catraca. Pular a catraca do ônibus. Isso assim, se não conseguir pular a catraca do ônibus, você vai voltar a pé para casa, porque você torrou no fliperama. Porra, mas era o nosso divertimento. A gente se organizava daquela forma. Então, assim, o que se preservou de memória, então, por exemplo, quando eu tive que fazer minha tese, eu escolhi um grupo de 5 novelas. 3 eu tinha gravadas em VHS e 2 eu tinha conseguido baixar pelo Orkut. Tinha uma comunidade no Orkut, que eu não lembro o nome, mas tinha um lema, não sei se você vai lembrar dela, era uma comunidade grande, que falava assim, quem grava tem. Porque tinha o nome da comunidade, tinha uma descrição da comunidade. Né? E aí a descrição era assim, quem grava tem, e ajuda a preservar a memória da televisão brasileira. Tinha uma comunidade, eu acho que você devia frequentar também, que era aberturas de novelas. Que era essa também que liberava muitas aberturas, claro, e também pedaços, trechos de novelas, né? Então essa comunidade resgatou muito também a memória em muito. 2004, 2005, né? Acho que esse período ali, quando você já chega nas redes sociais, quando você chega, por exemplo, no Orkut, começa a ocorrer uma coisa, porque vamos lá, as nossas redes eram bastante restritas. Se resumia aos nossos colegas da escola, um ou outro tinha o mesmo gosto que você e gravava também, e aí você compartilhava alguma coisa com ele. Mas com o Orkut, por exemplo, você começou a compartilhar coisas com gente do Brasil inteiro. Sim. Então, assim, com gente de São Paulo, com gente do Rio Grande do Sul, com gente de diferentes lugares desse país, que tinham o mesmo gosto e faziam a mesma coisa, que é gravar de um modo quase convulsivo os conteúdos que passam na TV, né, que eram viciados em televisão. Gente que era viciada em Jô Soares 11h30, gravava, não apagava e colocava aquilo. A gente poderia ver, por exemplo, a entrevista da Angela Rorô. Né? Outro dia eu fui procurar a entrevista da Nay Belo com a Lolita Rodrigues e a Hebe no Jô, que é na Globo, já era 2000 e alguma coisa. Pô, já tá difícil, porque a Globo está derrubando os conteúdos por conta de propriedade intelectual. Né? Porque tem essa questão também. A disponibilizar um conteúdo que você não tem os direitos, não tem a propriedade intelectual sobre ele. Né? Mas naquele momento a gente não estava nem preocupado com essa questão. A gente estava preocupado em ter acesso. E era um negócio chato. Porque, por exemplo, na comunidade teve um sujeito, né, não vou falar o nome dele para não entregar, porque ele está aí também na ativa, que disponibilizava capítulos de Que Rei Sou Eu. Que ele amealhou em VHS de gente de diferentes lugares do país, mandado para ele pelo correio. O cara foi lá e organizou e digitalizou aquele material. E aí, a cada semana, ele disponibilizava um capítulo. Às vezes, 2 vezes por semana, ele disponibilizava 2 capítulos. Dividido em 4 partes que a gente tinha que baixar no Rapid Share. Lembra disso? Lembro. Isso salvou vidas. Particionava o arquivo, né, um capítulo tinha 40 minutos, particionava o arquivo em 4 partes.
cada parte com um link no RapidShare. Você ia lá, entrava, baixava, tinha que esperar 50 segundos, enfim. Era isso. Depois você baixava o arquivo, aí tinha um outro programinha que fazia o join, né? Impactava novamente o arquivo, e a gente tinha lá, dava um trampo danado para ter o negócio no computador. E a gente baixou. Então, assim, por quê? Porque Rei Sou Eu foi uma novela exibida em 89 na Globo. Quando a novela acabou, um mês depois, ela foi reprisada no Sessão Aventura. E depois nunca mais se ouviu falar dessa novela. Ela volta em 2013 no Viva. Então, assim, coisas que você nunca mais vai ter acesso se você não tiver gravado. Porque a TV tem outros princípios para decidir o que vai ser reprise e o que não vai ser reprise no canal, né? Então, assim, era a maneira, era a forma. E quantas amizades surgiram dali. Eu tenho isso preservado até hoje. Gente que eu conheci nessas comunidades do Orkut, compartilhando arquivo, compartilhando conhecimento. O que na verdade, o que a gente estava fazendo ali, por mais que a gente possa falar de questões relacionadas a direitos, de propriedade intelectual da obra, o que a gente estava compartilhando ali era conhecimento. Alguns até comercializavam as novelas. Eu cheguei a comprar. Então, assim, espero que isso não dê confusão. Admiti que comprei. Mas, assim, tinha gente que tirava uma grana com isso, percebeu ali um filão de mercado. Né? Coisa que, pô, como é que você vai ter dinheiro para comprar DVD da Globo, sabe, da Som Livre, para ter acesso à obra num corte contínuo, chato pra caramba, em vez de você ter a íntegra dos capítulos, né? Um corte chato pra caramba, que ok, você tem a obra, mas não é a obra. Ao mesmo tempo que não é. Sim. Então, assim... E é uma coisa curiosa, não sei se você sente isso, mas, assim, eu lembro de um filme que eu gravei, que era... Acho que era Rain Man, com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman. Numa certa altura da fita que eu tinha gravado, que eu assisti a exaustão, porque eu gostei do filme, então, a fita dava um dropout. E aí, quando eu fui assistir esse filme depois no DVD, não sei se foi no DVD ou na TV, deve ter sido na televisão, na Telecine da vida. Naquele momento, eu ficava assim, uai, cadê? Não teve dropout. Não teve a falha, entendeu? Que até com isso, a gente estava habituado. Com as falhas da fita, a fita mastigada, e tentar, todo instante, tentar ali... Era difícil. Acho que a gente tinha um pouquinho de preservação no espírito, só pode. Não, e a gente falando, né, até o Reinaldo mencionou que agora, né, a gente tem tudo em HD, enfim, 4K, imagens limpíssimas, uma qualidade incrível na TV aberta, né? E a Globo, enfim, as outras emissoras também estão reprisando, né? A gente brinca que eu tô com uma concorrência boa, né, com a TV aberta. Agora todo mundo virou um grande videocassete, né? E você vê a qualidade da imagem, é muito gritante a diferença. Porém, eu não sei se você concorda, a gente está falando dessa questão da imagem e tudo mais, não sei, parece que era tudo feito na mão e era tudo muito mais sincero, vamos colocar assim. Havia um trabalho ali, mesmo com um trabalho na força, vamos colocar aqui um jogo de futebol. Era transmitido no braço, um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1, uma novela, né? A gente até estava conversando sobre isso, essa questão de câmera e tudo mais, de pegar as câmeras enormes e levar e fazer no braço uma externa. Então, a gente vê que talvez era uma força de trabalho maior, né? Havia uma sinceridade naquele trabalho. Não que hoje não tenha sinceridade, acho que eu não sei se eu estou me expressando bem, Renato, mas Entendi. uma força de trabalho ali, né? Tipo, foi feito na mão, né? Eu tive uma professora, uma orientadora de mestrado na PUC Minas, que ela falava assim, o esforço que a pessoa faz para escrever uma coisa, para escrever um trabalho, parece que fica impresso nas páginas daquele trabalho com umas letras. Então, assim, não são apenas as letras que estão ali naquela página, mas tem um pouco do sangue do cara que escreveu, da pessoa do sangue e do suor, da transpiração da pessoa que fez aquilo ali. E eu concordo com você, tem uma sinceridade, tem
eu vou tentar traduzir por afeto, tem um afeto ali. Porque, assim, quando a gente conversou sobre isso outro dia, falando de equipamentos de filmagem e pegando algumas sequências que a gente lembrava de Pantanal, né? Pô, câmera na mão, rebatedor, espelho, para poder ter luz. Você estava no meio do Pantanal. É legal para filmar? Tem seus desafios para filmar em campo aberto. Equipamento que não foi feito para aquilo. Equipamento que foi feito para estúdio. A gente fala muito, por exemplo, de Beto Rockefeller. Beto Rockefeller, a inovação da televisão brasileira, não sei o quê. Eu tenho certeza, a maioria de nós só conheceu o Beto Rockefeller de ler e de ouvir. E de ver algumas ceninhas esparsas, principalmente em telejornais e programas culturais da TV Cultura. Que aí é que talvez mais trata dessa questão da memória. Mas o ver, a nossa geração não viu, não. A minha geração não viu. A sua não viu. Quer dizer, a gente viu agora. A gente viu agora porque tem 5 capítulos disponíveis no banco de conteúdos culturais da Cinemateca. 5. Uma novela que começou em novembro de 68, terminou em novembro de 69, um ano de exibição. Desse material, nós temos notícia de 5. 5. Então, dá para fazer pesquisa com esses 5 que sobra? Dá. Mais uma parte que não está identificada. Então, vamos colocar aí 6. Dá para fazer pesquisa com esse material? Dá para fazer pesquisa com esse material. E pela primeira vez, a gente vai conseguir ver e ouvir Beto Rockefeller. E aí tem uma sequência que é talvez a que mais marca essa novela do Braulio Pedroso, que são as corridas de moto. E aí você vê, a câmera está na rua, o cara tirou um equipamento pesado do estúdio, colocou numa locação para filmar uma corrida de moto. Com o que tem no braço, no suor, artesanal. Eu lembro de uma entrevista do Carlos Zara, ator e diretor, né? Trabalhou muitos anos, dirigiu na Tupi, e ele falava assim, fazer novela na Tupi era sempre um desafio, porque era muito artesanal. Claro, lidar com escassez. A gente está falando da primeira emissora nossa, mas também aquela que teve sérios problemas orçamentários, né? Morre na insolvência, né? Então, assim, fazer com os recursos que você tem à mão. Né? Pegar na unha, Manchete fez isso. Gravar Pantanal no Pantanal. Com os equipamentos, Betacam, equipamento que você tinha nos anos 90. Betacam, que já era uma maravilha. A Globo não aceitou fazer Pantanal, né? A Globo não, ela uma série de coisas impossibilitaram o Pantanal na Globo. O período que eles foram fazer as fotografias para as tomadas, para ver as locações, que foi um período de chuva, um período de cheia, que o Pantanal não está naquele cenário que a gente se habituou a ver, principalmente depois da novela na Manchete. E vamos lá, novelas do Benedito Rui Barbosa, isso eu falo na tese. As novelas do Benedito Rui Barbosa, elas impõem um desafio tecnológico. Porque elas não são feitas para estúdio. Elas são feitas para locações. São externas e locações. Né? Então, assim, elas não são feitas para ambiente controlado. Deve passar pela cabeça do Benedito quando escreve, do diretor que vai pensar na cena, esse tipo de coisa. Isso aqui não é para ser feito em ambiente controlado. Não dá para fazer em cidade cenográfica. Não vai dar para fazer em cidade cenográfica. Isso tem que ser feito lá. Aí tentaram até propor na Tijuca, na Floresta da Tijuca. A vegetação não tem nada a ver, com o Pantanal, entendeu? Então, assim, nossa, teria sido o máximo do obscurantismo em telenovela se aquilo tivesse sido feito na Floresta da Tijuca. Só porque é mato? Não tem nada a ver. Então, assim, você conseguir fazer, depois de muitos anos, Mad Maria na Amazônia, sabe? Foi exibido em 2004, já sendo desafio, inclusive, para o aparato tecnológico que já era disponível naquela época. Então, assim, a gente está falando de propostas em televisão
que desafia o próprio aparato tecnológico disponível para a televisão. Agora, eu concordo com você. Eu vejo muito mais sangue, suor e lágrimas nessas imagens. O cara segurou aquela câmera ali sem tremer, ou que ele fez uma tomada, um traveling num barco, né, correndo no rio, ou no alto de um avião, que você até vê a sombra dele na paisagem, várias sequências de Pantanal. Sequências aéreas, você vê a sombra do avião. Então, assim, que avião é esse? Não é nada, é a filmagem. Não é de personagem nenhum. Até tem personagem que tem avião. Mas vejo mais sangue, suor e lágrimas nisso, no artesanal, de pegar na unha, de resolver como é que se faz isso. É, eu também sinto isso também. E você comentou, na verdade, do Pantanal, acho que todo mundo viu, talvez quem viu na reprise do SBT viu o quanto essa novela é incrível. Para mim é uma das melhores novelas da história da televisão, fora da Globo, é isso que é o melhor. E a outra novela que revolucionou, que tem história que até o Reinaldo fez um vídeo, eu vou colocar na descrição, que é o Beto Rockefeller, e o Reinaldo citou essas imagens que nós temos, que tem até, acho que no YouTube também, da novela, graças à Cinemateca. Reinaldo, é legal você falar a importância da Cinemateca na pesquisa e no acervo deles, que tem muita coisa da Tupi lá, não só de novelas, até trechos de reportagens que eles fizeram, tá lá na Cinemateca, quem quiser acessar, também vou deixar na descrição o site da Cinemateca. Qual que é a importância da Cinemateca na manutenção da nossa memória? Sem memória não tem pesquisa. Se você está pensando em pesquisa acadêmica, pesquisa científica, sem memória não tem pesquisa. Então, se você não faz uma curadoria do seu acervo e não disponibiliza esse acervo, eu estou chamando de acervo, vamos entender conhecimento. Então, você está fazendo curadoria de conhecimento. Então, você está preservando o conhecimento e disponibilizando o conhecimento, né? No seu aspecto mais artístico mesmo. Sem isso, não tem pesquisa. Não tem como fazer. Eu não teria como fazer uma análise de imagens, ou uma análise fílmica, ou uma análise qualquer de cenas de uma novela na Tupi, se eu não tenho uma novela na Tupi. Ou de como era o padrão linguístico dos telejornais da década de 70, se eu não tenho acesso aos jornais da década de 70. É fundamental. Fundamental. Na França tem uma coisa chamada INA, Instituto Nacional do Audiovisual, que reúne um acervo audiovisual da França inteira, das emissoras, todas lá. Você tem acesso, parte do acesso é pago, você tem pesquisadores sediados no próprio INA, né, que fazem parcerias com pesquisas, com projetos nas universidades, enfim. E garante a preservação do acervo em HD, em tecnologia digital. No Brasil, o que nós temos de mais próximo, né, disso é a Cinemateca Brasileira. E algumas iniciativas locais também de ter ali um museu da imagem e do som. De ter ali, em Belo Horizonte, nós tínhamos, por exemplo, o CRAV, que era o Centro de Referência Audiovisual. Então, assim, é a Cinemateca. E quando a gente olha para os problemas que a Cinemateca vem enfrentando hoje, né, todos os percalços de manutenção desse acervo, vamos lá, nós temos material ali, películas, filmes, papéis, cartazes, que precisam estar acondicionados num ambiente com uma temperatura ideal, não são manuseados, né? Precisam de toda uma outra forma de manuseio, luvas, máscaras, precisa de uma climatização, de uma temperatura estável. A gente está falando de um lugar que já pegou fogo, já perdeu parte do acervo. Então, assim, nós estamos falando da Cinemateca, mas poderíamos estar falando do Museu Nacional, que pegou fogo anos atrás, né? Então, assim, de todo um cuidado, porque não é apenas pegar esse material e restaurar, é manter. É manter. Manter custa dinheiro, é investimento.
Então, assim, não é gasto. As pessoas precisam entender isso no campo da cultura e no campo da educação. O dinheiro investido ali é isso mesmo, é investido. É investimento. O capital que se tira daquilo ali é diferente de outros setores da economia. Ele não vai dar retorno imediato. O retorno é de uma outra dimensão. Você está falando de um plano de negócios que é no outro patamar, que não é desse, do capitalismo selvagem. Eu investi, tem que ter retorno. O seu retorno está num outro nível. Está em garantir que esse conhecimento seja preservado, garantir que esse conhecimento seja disponibilizado, esteja acessível para todos. Porque, em última instância, nós já conversamos sobre isso, em última instância, os donos daquele material, os donos daquele acervo, somos nós, o povo brasileiro. E falta ainda, por mais que nós tenhamos as regras de concessão das emissoras de televisão, notadamente, mas falta um aspecto mais incisivo da obrigatoriedade da preservação do conteúdo e disponibilização do conteúdo para pesquisa, para acesso, para educação, para cultura. Essa é esta que deveria ser a contrapartida. Olha, você em contrapartida, você tem aí a concessão, você produz seus materiais, aí exibe na sua emissora, mas é preciso a contrapartida. É preservar esse material e fazer com que esse material seja acessível, esteja disponibilizado. É para isso que se faz curadoria, o curador de arte, né? Você falava assim, o curador de arte. Ele faz exatamente uma gestão do conhecimento. A gente está falando de conhecimento cultural, que diz da identidade do seu povo. Agora, curiosamente, o Brasil e os demais países da América Latina, eles têm um traço que alguns sociólogos chamam de descontinuidade. Os países latino-americanos eles são marcados por projetos descontínuos. O Brasil é um deles. Então as coisas são implementadas, mas elas não chegam a termo. Elas são interrompidas. E são interrompidas ao sabor de determinados posicionamentos ideológicos, planos de governo, planos que priorizam tal setor e não priorizam a cultura. Então, quando você tem, por exemplo, e aí é uma crítica, um governo em que o Ministério da Cultura passa a ser uma secretaria sediada dentro de outro ministério, isso diz do peso, do tamanho, né, que a cultura é observada por esses setores. Porque nós estamos falando da nossa identidade. Será que nós temos tanta raiva da nossa identidade assim, que a gente quer destruir esse material para que ninguém tenha rastro da nossa existência? A gente é tão vergonhoso desse jeito? Será que nós chegamos nesse nível? Porque assim, eu creio que é isso, é por uma descontinuidade. Então, assim, quando você tem um museu que pega fogo, é um traço dessa descontinuidade nossa. Porque museu público, ainda mais isso, né? Ele não pode ficar ao sabor de determinadas orientações governamentais ou orientações ideológicas. Ou cultura é prioridade, ponto, ou cultura não é prioridade. Porque não adianta você garantir num período X de tempo, eu vou jogar um número absurdo. Nós vamos lá, se você joga ali 10 milhões para a Cinematex, não é um dado verdadeiro. Mas você joga 10 milhões e depois passa a jogar 5, vai dar problema. Você está se organizando dentro de um orçamento X. Você reduz esse orçamento, o que dá para fazer? Você vai cortar, é aquela questão do menino que gravava no videocassete. Com a limitação de meios, ele vai fazer uma escolha pragmática. Eu quero a melhor qualidade de imagem perdendo a fita, né, em tempo de gravação, ou eu quero economizar a fita detonando a qualidade da imagem, mas eu tenho acesso ao conteúdo. Mas eu resguardo o acesso ao conteúdo. São decisões quase que desse tipo que os nossos gestores de museus, de centros culturais, acabam sendo forçados a tomar. Aí você tira de um campo, tira dali, emagrece o orçamento, demite pessoal,
né, abrir mão de determinadas questões que são extremamente necessárias. Ou repasse de recursos é um repasse X e é mantido sem ter essas oscilações bruscas, ou então para que nós estamos fazendo museus, centros culturais, cinemateca? Então para que a gente quer? Que acaba sendo... Eu converso muito com esse pessoal, né? Em Belo Horizonte eu conversava muito com eles. Assim. Trabalho com a preservação, principalmente de filme, de película. É caro. E acaba sendo muito de uma coisa quase que abnegada do profissional que faz. Né? A pessoa é tão apaixonada por aquilo, tão movida por aquilo, que se tiver que tirar do bolso para fazer, ela vai fazer. Então, assim, é muito movido por um afeto, por um amor muito grande ao acervo. Poxa, a contrapartida que os governos, nas três instâncias, né, municipal, federal, estadual, não, a contrapartida que os governos deveriam dar é o reconhecimento desses esforços. Assim, e minorar, porque não é justo, você tem que minorar aquilo, você tem que entrar com contrapartidas. Iniciativa privada, apoios, firmar parcerias. A gente tem excelentes preservadores. A gente tem excelentes profissionais no campo da preservação. A gente já estava, né, Reinaldo, vindo uma crise da cultura no governo Temer. Uma das primeiras medidas que ele tomou e voltou atrás era a extinção do Ministério da Cultura. Houve uma pressão muito forte, ele voltou atrás, mas aí, mesmo com o Ministério ali, a cultura já não era tão valorizada. Nesse governo atual, nem precisa falar, o Ministério foi para o brejo, virou uma secretaria, tivemos secretários e tudo mais. Hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, a Regina Duarte deixou a Secretaria de Cultura e vai para a Cinemateca. Vai presidir a Cinemateca. Foi uma coisa terrível, né? A passagem da Regina Duarte como secretária. Foi em 4 meses. Eu acho que não chega a ser tão terrível quanto o cara que emulou o discurso do Goebbels, né? Enfim, mas, né? Agora, o que você acha? O que a gente deve esperar? Porque, não sei se você concorda comigo, quando a gente enfrenta crises, ainda mais o Brasil, que enfrentou muitas crises, o setor cultural é muito afetado. Já é desvalorizado e já é mais afetado. Estamos numa crise mundial, né, a pandemia, e já estamos sentindo os efeitos, porque, primeiro, não se pode abrir museu, não se pode abrir teatros, cinemas, produções paradas, enfim. Então, é uma coisa que vai muito além do que a gente já estava acostumado. Sim. E a Cinemateca, né, tá em crise, já estava em crise, agora nem se fala, e a Regina Duarte vai presidir a Cinemateca. O que a gente deve esperar, Reinaldo, agora? Qual é o futuro que você vislumbra disso? Sinceramente, eu acho que não vai para frente. Eu acho que não vai. Porque, vamos lá, em 4 meses à frente de uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Estado de Cultura, qual foi a marca? Qual foi o legado? Qual foi a grande ação? Ou se não teve uma grande ação, qual foi a grande defesa? Você defendeu o quê? Não tem. A Regina Duarte, infelizmente, ela sai nesse campo político, ela sai de uma Secretaria de Cultura sem ter agregado, vamos lá, vamos falar a verdade, nada no setor. Por conta de uma visão que atrela a cultura com determinadas correntes ideológicas. Pode ser bem verdade mesmo, porque se você vai ter um setor de resistência, é exatamente o setor da cultura. E é exatamente esse setor que vai sofrer primeiro os impactos de qualquer governo ou de qualquer aspiração que seja autocrática. É claro que esse setor vai chiar. É claro que esse setor vai se levantar. Né? Ela indo, ela está indo para a Cinemateca hoje, né? No dia que nós estamos gravando. Né? Ela diz então que quer ir para a Cinemateca. Entre o leque de opções de lugares que ela poderia, ela escolhe a Cinemateca. Numa semana em que correu, né, todo um manifesto para se assinar, né, em defesa da Cinemateca, pela vida da Cinemateca, pela preservação dela.
Agora nós precisamos ajudar a Cinemateca a preservar o acervo que está lá dentro. Então, assim, é o peso da coisa que nós temos lá. Então, na semana em que solta essa carta, né, e isso sai nos e-mails, a gente recebe, tá lá no Avaz, enfim, nós temos essa notícia. Mas ela vai ocupar o lugar de alguém. Teve alguém lá antes. Tem alguém lá ocupando esta posição, ou tinha alguém lá ocupando essa posição, com algum projeto, com alguma coisa palpável, sabe? Com um caminho claro e objetivo do que seria o papel e a função social da Cinemateca, as prioridades, as necessidades, o que ela demanda. Eu sinto uma fragilidade tão grande na Regina Duarte, quando ela foi assumir a Secretaria da Cultura, na apresentação de propostas claras. O próprio discurso dela de posse era um amontoado de lugares comuns sobre cultura. Não tinha ali uma proposta. O que vamos fazer no campo da cultura? Estamos em meio a uma pandemia. Nós temos vaquinhas virtuais para ajudar técnicos, iluminadores, pessoal de figurino, segurança. Porque os teatros estão fechados. Os espetáculos não estão ocorrendo. Então, assim, onde está essa gente? Essa gente está trabalhando em quê? Por produção de filmes, produção televisiva, a produção de telenovelas no país está parada. A Globo suspende, é uma coisa assim, inimaginável, quase apocalíptica, distópica, né, que essa pandemia gerou, a suspensão de 4 obras de teledramaturgia inéditas no ar. Malhação, a novela das 6, a das 7 e a das 9. E lembrando, né, Reinaldo, que tem muitos profissionais que são contratados pela obra. Pela obra? Pela obra. São muitos profissionais, não digo só apenas atores, não. Estou falando do cara que é eletricista, que nem o Reinaldo falou, do caboman, do cara que é contra-regra, da figurinista, da camareira. Não é apenas o ator, a câmera, o cara que escreve. É um mundo de pessoas, né? Um mundo de gente. E essas pessoas estão desprotegidas, né? Estão desprotegidas. E agora, talvez, uma das coisas que a gente vai ter que fazer pós-pandemia é começar a fazer a revisão de uma série de reformas que a gente fez. Será que a reforma trabalhista que a gente fez preservou os empregos, preservou os seus trabalhadores, resguardou os trabalhadores numa situação como a de uma pandemia? Será que ela deu certo? A revisão da Previdência, da reforma da Previdência? Será que ela deu certo? Será que ela está resguardando as pessoas? Será que nós estamos protegendo os empregos e os trabalhadores? Porque esse pessoal não é um pessoal que trabalha no regime de CLT. O pessoal que trabalha na medida do contrato. Né? E o contrato por obra. Terminou aquela obra, ele já tem que ter um outro trabalho à vista para poder garantir sua renda. O pessoal do circuito das artes vive assim. Essa gente está sobrevivendo com vaquinha. Não é só eles, não. É bem provável que vai acontecer isso com professores. População LGBT, absolutamente. E uma das, né, além dessa questão da pandemia recair sobre a periferia, a população LGBT está sentindo isso muito forte. Então, assim, a gente está falando de uma série de revisões que talvez a gente vai ter que começar a refazer, começar a encarar. Então, assim, essas reformas deram certo. A própria Caixa Econômica Federal reconhece a existência, acho que de 5 milhões de pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de meio para acessar o benefício, né, o auxílio emergencial. 5 milhões de pessoas que a Caixa Econômica, a própria Caixa Econômica reconhece isso, não sabia da existência. Não se estimava. Então, assim, poxa, então acho que vai chegar um período que é o período das revisões. Tomara que a gente chegue no período das revisões. Ou para retomar, tirar isso daqui foi fatal. Vamos recuperar esse aspecto. Não dá para terceirização de atividade fim. Foi bom?
Não sei, pode ter desprotegido, mas a gente vai ter que rever esse ponto. Talvez a gente vai chegar nesse momento de uma revisão de uma série de coisas. Aí vai depender de vontade política, de crise de representação, porque talvez o que a gente esteja vivendo hoje é crise de representação. Né? Os nossos representantes eleitos não necessariamente representam os nossos interesses. Então tem um conflito aí. Então, não sei se do próprio sistema, né? Será que o presidencialismo, enfim. Então, assim, revisão de uma série de questões. Né? Como nós estamos falando especificamente de cultura, isso passa por projeto de nação. Assim, que Brasil é esse? E que memória é essa que a gente tem que preservar? Que identidade é essa que nós temos? Né? Rever valores, né? Isso vai ser talvez o mais difícil. E de tudo que está sendo tão difícil, né? Na verdade, o que a gente espera, e acredito que o Reinaldo também, claro, né, tem esse mesmo pensamento, é que nesse momento que prestem muita atenção na cultura, que não estão prestando, ainda mais nesse momento de crise, que não há nada aberto, como ele falou, 4 novelas fora do ar, então é muito complicado, e que olhem também pela Cinemateca, né? E que preservem a história da Cinemateca, não só a história que está dentro da Cinemateca, a própria história da Cinemateca, a própria história, o próprio edifício teórico, o edifício de conhecimento que é aquele prédio da Cinemateca, que já foi um matadouro. Então, assim, aquele edifício teórico, edifício físico, o edifício teórico que a Cinemateca representa, é algo a ser preservado. Talvez com a Regina Duarte vindo mais perto, que acaba que Brasília é muito distante, né? Brasília acaba virando uma Versalhes, está distante do povo. Então, assim, o setor tenha mais chance de chegar próximo, né? De se aproximar dela. E de cobrar, ok, não é uma questão contra a Regina Duarte em si, de gostar ou de não gostar. Muito menos isso, e muito mais uma questão de saber, assim, quais são as propostas, os projetos, as ações efetivas para preservar esse edifício chamado Cinemateca. Para resguardar o que está ali dentro, os profissionais que trabalham ali dentro, e aquilo que representa em termos simbólicos, em termos de conhecimento. Porque aí você coloca em xeque todo um aspecto de pesquisa do cinema, da televisão, do telejornalismo. Então, assim, acho que o campo das artes, o campo da comunicação, vão precisar se agarrar mesmo, se unir para cobrar ações muito efetivas, para que a gente não venha a perder esse edifício como perdemos o museu. Entendeu? A gente acaba nem valorizando nem a memória arquitetônica do país, né? Prédios, casarões são derrubados a toda hora no Brasil, históricos, ou são derrubados para construir novos prédios, novos estabelecimentos, ou são derrubados pelo fogo, como foi o Museu Nacional, que foi uma irresponsabilidade total nossa, era um patrimônio do povo brasileiro e grande parte dali da história, nossa história, virou cinzas, né? Tanto de outras coisas que se perderam, a gente cita aqui, vamos dizer, no modo terrível isso é terrível também, como uma emissora, como na Rede Manchete, com a importância que ela tem na história da televisão, da história da TV, seja no jornalismo, da dramaturgia e tantas outras, na linha de shows, como o material se perde desse jeito. Sabe, a gente, tudo bem, a questão empresarial, a questão do que das pessoas, né, dos empresários, não entra nessa briga que eu estou dizendo, mas como é que não há um cuidado? Como que não há como pegar esse arquivo e preservar? Vamos falar até de algo recente, né, que é da própria MTV Brasil, que também tem um belo acervo, é uma coisa fantástica, tem muita coisa ali, da história da nossa música também, tá lá parado, apodrecendo, porque
vamos ser sinceros. Você acha que tá um prédio que está ali parado, que não tem função nenhuma, com a editora Abril falindo, já vendeu tudo que tinha que vender, só acho que tem a Veja, a Exame, enfim. Como é que eles vão manter um acervo de fitas que, como o próprio Reinaldo falou, precisa de um cuidado muito grande? Como ele não deve estar ali jogado? Da Manchete nem se fala. Da Manchete já era, muita coisa virou pó. Então, não dá para entender. É muito complicado, não dá para entender. Não existe uma valorização. E até queria fazer essa pergunta para você, Reinaldo, antes de finalizar a live, o vídeo aqui. Na tua visão, por que a gente não valoriza a memória? Por que o brasileiro não valoriza a memória? Por que tem esse estigma? Brasileiro não tem memória. Na sua opinião, por quê? Eu acho que isso é projeto. Isso é projeto. Isso é projeto de dominação. Isso é projeto. Crise na educação não é crise na educação. É projeto. Sabe? Crise na cultura não é crise. É um projeto. E não é uma coisa 2020, Brasil 2020. Isso é algo Brasil colônia. Isso aqui é uma colônia de exploração. Isso aqui não é um lugar para permanecer. Aqui a gente tira recursos. Aqui é extrativismo. Aqui é para extrair recursos, extrair riquezas. Não é um lugar para viver. É lindo. Cartão postal. É aquela fala da Odete Roitman na novela. É lindo como cartão postal. O Rio é lindo como cartão postal. A Odete costumava falar. Então, assim, para não se reconhecer enquanto povo, não se reconhecer enquanto brasileiro, apagamento de marcas pode funcionar num grande projeto de apagamento de grandes ações, de grandes feitos, de obras, de coisas que questionem ou coloquem em abalo o sistema. Eu acredito muito nisso, assim. Não é um mero acaso, isso me parece muito mais um projeto. Você pontuou muito bem. A crise na questão do Ministério da Cultura ou da Secretaria da Cultura é uma coisa que a gente está acompanhando desde o governo Temer. Então, assim, desde 2016 que a gente está com essa questão premente, em que a cultura virou grande adversário, né? O setor da cultura virou grande adversário do país. As pessoas brigaram com a cultura, romperam com a cultura. Porque entenderam na cultura inimigos ideológicos, inimigos dos costumes, inimigos de uma determinada lógica. Artista opera sob outra lógica. Eu tive um grande amigo, né, já desencarnou, foi o Geraldo Veloso, lá em Belo Horizonte, cineasta. Então, ele falava uma coisa, que o cinema é a mais perecível das artes, né, porque o próprio suporte acaba com ele, né? A não preservação daquele suporte sela o seu fim. Que é isso, assim, você precisa de ter ambientes adequados para a manutenção das fitas, dos filmes, dos papéis, dos livros, das obras, do vidro. Cada objeto, isso aqui, se for preservado daqui a alguns anos, vai ter que ser preservado numa temperatura X, né, num local acondicionado. Então, assim, qualquer que seja, vai exigir alguma coisa. E tudo isso é investimento. Tudo isso é investimento. Tudo isso é preservação do conhecimento. Por que eu acho que é projeto? Porque toca no conhecimento. Toca no conhecimento. Então, assim, o grande incêndio do Museu Nacional, ele é praticamente a nossa ruína em termos de conhecimento. Porque o que foi queimado ali, o que foi destruído ali, foi uma parte importante do nosso conhecimento como Brasil. Sabe? É algo da memória que vai ficar assim, vai se perder de modo irreversível. Nós estamos hoje isolados. Alguns museus do mundo propiciam visitas virtuais, 360 graus. Você tem ali uma experiência imersiva das tecnologias digitais. Hoje isso é bastante fácil, relativamente fácil de se fazer, mas tem que ter investimento, tem que ter grana para fazer e mão de obra com competência e habilidade para fazer
esse tipo de visita virtual. Cadê nossos museus? Fazendo uma coisa assim, sabe? Nós estamos tendo algumas iniciativas de alguns atores que gravaram suas peças de teatro e estão colocando no YouTube para a gente poder assistir. O Teatro Oficina está fazendo apresentações. A gente assiste consigo assistir no YouTube. Teatro Oficina que está ali também resistindo há quanto tempo. Né? Ali é um exercício de resistência mesmo, no Teatro Oficina, do Zé Celso. E a Cinemateca ali também, sabe? Numa resistência diária do que fazer. E não é só a Cinemateca. É só você ir nas universidades, nos centros culturais, em diferentes lugares desse país, nas diferentes cidades, que tem ali uma preservação de algum acervo da história da cidade, dos jornais da cidade, né? Dos livros que a cidade, das fotografias, das primeiras filmagens de uma cidade, do interior ou não, enfim. Qualquer lugar que está preservando conhecimento está passando por um desafio que é enorme, que é de investimentos, você ter a garantia de que você vai conseguir preservar aquele acervo sem risco. Eu gostaria muito assim, de deitar a cabeça no travesseiro com uma tranquilidade, que assim, não vai acontecer nada com o prédio da Cinemateca. Só que depois do Museu Nacional, isso passa a ser um medo constante. Isso passa a ser um medo que convive com a gente. Assim. Eu conheci o Museu Nacional. Os meus sobrinhos, que têm 7 anos, uma tem 9, os outros 2 têm 7 anos, eles não vão conhecer o Museu Nacional. Eu conheci a Cinemateca. Eu fui à Cinemateca. Vou a São Paulo, é parte do roteiro. É parte do roteiro sair pela Paulista, ir para Augusta, conhecer os centros culturais, não sei o que e tal. Ir à Cinemateca. Museu da Língua Portuguesa. A exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas, enfim, faz parte do roteiro ir à Cinemateca. Eu espero nunca ter que dizer que eu conheci a Cinemateca e os meus sobrinhos não vão conhecer. Sabe? Não quero ser fatalista, também não quero ser sensacionalista, mas eu quero muito acreditar que a gente vai conseguir preservar, mesmo que a duras penas, o nosso conhecimento. De modo que os meus sobrinhos, quando tiverem a minha idade, possam acessar esse conteúdo quando bem quiserem. Ou precisarem, ou demandarem por um esforço de pesquisa, ou por mera curiosidade, ou por gosto, por amor, por preservação, ou por qualquer outra coisa. Ou por um simples afeto, por um simples amor. Assim. Eu gostaria muito disso. Assim. O meu desejo hoje, nesse dia que a gente está gravando com você, se eu puder dormir, botar a cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de que quando os meus sobrinhos fizerem 40 anos, eles vão acessar a Cinemateca, eu estou tranquilo. Nossa, que bom. Ou qualquer outro conteúdo que esteja preservado nas universidades, nos museus, nos centros culturais, das prefeituras, dos diferentes rincões desse país. Não precisa ser nem a Cinemateca. Pode ser, assim, o centro cultural que preserva a fotografia lambe-lambe da cidade do interior X. Importantíssimo esse tipo de preservação. É importante que tenha aquilo preservado, guardado e com acesso. Se eu conseguir dormir com essa tranquilidade, nossa, já é um peso a menos, né, na luta diária. Porque é muito difícil você conhecer um prédio como o Museu Nacional, ter entrado ali, ter respirado aquele ar, ter sentido o cheiro daqueles lugares, daqueles objetos, ter visto aquilo, e aquilo não existe. Eu ter que virar para o meu sobrinho e falar assim, eu conheci, você não vai conhecer. Porque não existe. Por isso que eu acho que é projeto. Então nós precisamos de um contra-projeto. O nosso contra-projeto é da preservação. Nem que a gente tenha que guardar na nossa casa e começar a fazer o trabalho por nós mesmos, que é uma coisa que a gente já faz mesmo. Então não é... Então não é nenhum sacrifício, absolutamente. Eu falo assim, né, Reinaldo? Eu não ganho R$1 com o meu trabalho. R$1.
Vai falar em maio, acho que semana que vem já faz 4 anos que eu estou fazendo ele. Não ganho R$ 1, mas é um prazer, assim. Eu acho que quem faz esse trabalho, seja escrevendo, seja preservando uma fotografia, um LP, o que for, você fazendo sua pesquisa, é um prazer imenso quando você compartilha. Quando você sabe que outras pessoas vão ler, vão assistir, vão ouvir. E então, a minha alegria desse meu trabalho que eu faço é compartilhar e manter viva e ajudar em pesquisas, ajudar na memória afetiva das pessoas, seja naquela pessoa que se lembrou do pai, ou que se lembrou de uma época, ou do professor que tem que fazer um trabalho, uma tese, ou do aluno, ou do cara que está escrevendo um livro, fazendo um filme, enfim. Esse é o que eu ganho, fora as amizades como a sua, como de tantas outras pessoas, que foi por esse trabalho que eu te conheci. Então, é uma coisa que me dá um prazer imenso. Eu separei uma frase aqui, antes da gente encerrar, que eu acho que é uma frase pesada e muito importante, né? Que essa frase é o seguinte: um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Emília Viotti da Costa. Então, quando a gente fala da memória, a gente fala de uma questão de preservar para você conhecer a sua própria história. É como o Reinaldo falou, o desejo dele dos sobrinhos irem até a Cinemateca não é simplesmente, claro, para ver aquele prédio, que é um prédio muito bonito, mas dos sobrinhos terem acesso ao que é a história. E não apenas depender de alguma coisa que sobrou, das migalhas que temos. Migalhas, como a gente fala da TV Manchete. É migalhas. Está muito além do que está no YouTube. É uma história riquíssima que se perdeu. Como tanta outra coisa. Não, dá outro vídeo. Daria outro, a gente pode até fazer outro. Dá outro vídeo, que acabou que eu nem falei da Manchete, mas é um acervo riquíssimo que nós não temos acesso. E que sabe-se lá em qual porão, da MTV, como você citou, sabe-se lá em qual porão está aquilo. A gente qual pode, estado vai estar aquilo. A gente pode combinar, então, um futuro vídeo falando sobre a Manchete, a MTV. Então tá ótimo. Podemos, tá marcado, tá agendado. Bora. Bom, Reinaldo, obrigado pelo papo. Valeu por trazer aí seu conhecimento, trazer suas opiniões. Acho que num momento como esse é muito bom estar falando com você. Espero que tudo isso passe para que a gente possa se encontrar, se ver, você conhecer a Ingrid, a gente se bater um papo e talvez, quem sabe, talvez não, ir na Cinemateca e curtir tudo que a gente está falando aqui. É muito bacana ter a sua amizade e também ter aqui você trazendo esse conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade, a chance de estar conversando com você. Né? Espero sinceramente, né, que a gente consiga ter aí, em breve esse momento na Cinemateca, né, de um café e de visitar tudo que tem ali, verificar tudo aquilo. E que nós tenhamos tempos melhores. Né? Então, tem uma música da Rita Lee que fala isso, né? Dias melhores virão. Né? Eu fiz o que pude. Né? Então, vamos lá. Dias melhores virão. Vamos crer que teremos isso. Né? A gente precisa acreditar, né? que até isso, que até as situações mais complicadas, elas só podem se reverter em algum tipo de aprendizado. E a autora está certa, porque o povo que não aprende com sua história está fadado a repeti-la. Então, é aprender para não repetir. Então, vamos tentar a todo custo. Né? E um prazerão falar com você, com as pessoas que acompanham o seu canal, e estamos à disposição. Obrigado, Reinaldo. E vamos marcar, como a gente falou aqui, a gente vai marcar um vídeo para falar desse acervo da Manchete, falar da MTV Brasil, de outros acervos da Tupi. A gente vai fazer um vídeo especial sobre isso. Bom, a Excelsior, tem pouquíssima coisa que você tem acesso da Excelsior. Acho que não tem quase nada da Excelsior. Não, tá vendo? Já dá para fazer outro vídeo com 4 emissoras, hein? E outras que se perderam no fogo, né? E é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Reinaldo, obrigado. E a gente espera vocês numa próxima. A gente vai fazer novos vídeos aqui e aproveitar esse período para trocar ideias. Valeu, pessoal. Obrigado.